Não tô te ouvindo, Carlos Silva. Não tô escutando nada. Tira esse fone aí, homem. Tá ouvindo agora? Tô, agora sim. Opa, Olá, professor então é meu Carlos fone. Silva. Olá, meus amigos Então do é meu fone. Pai Pessoal, Ayana sejam Conectados. bem-vindos. Oi? Pô, bem-vindos. Estamos aqui trancados, entediados, indóceis, mas aparentemente gozando de boa saúde. Eu acho que é isso que Bom, interessa nesse momento. bom, dá esse outro fone aí. Pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, apresento o programa Pai Ayana Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Porém, nesse período aí de pandemia, Finalmente. a Rádio Conectados está aí com a programação ao vivo suspensa. A gente está em casa. Eu vou tentar botar um outro fone aqui para ver se funciona melhor. Acredito que sim. Espera aí. Que eu não tenho um estúdio aqui, rapaz. Tá me ouvindo agora? Tô, agora eu tô. E você? Então, estou te ouvindo também. Então era o fone, era o meu outro fone que estava com problema. Pessoal, sejam bem-vindos. Enquanto isso, aqui, enquanto a gente não vai para a Rádio Conectados, a gente fica apresentando entrevistas aqui no Instagram, no Em Quarentena. E todo dia, claro, que a gente traz um convidado de peso. E hoje também não é Você botou o nome diferente. de em quarentena? Realmente de peso, porque eu não tô mais fazendo exercício, só tô comendo, vou aumentar mesmo o peso. Botei o nome do programa Em Quarentena, entendeu? Já que a gente É está em bom, casa, né? Colo- é. Coloquei em quarentena. O cara que está aqui hoje, pessoal, vão chegando aí, o cara que está aqui hoje é um daqueles caras que a gente agradece a vida por aparecer no nosso caminho. Isso. Cara, jornalista, revista Bis, revista Veja, segundo Ricardo Sillig, o sobrenome deve ser esse, diretor de criação da Grande Propaganda, não existe no jornalismo brasileiro musical ninguém como ele. É o mais completo crítico de música do país. Sérgio Martins, seja É. bem-vindo. Esse povo mente pra caramba. Bem-vindo a todos. Mente não. Como sempre, é um Sérgio, prazer obrigado. conversar com você. Obrigado por ter bater esse papo contigo. Sérgio, que eu tenho a honra de tê-lo aí tê-lo contribuído com o meu programa, com a coluna lá ao sábado, que me deixa muito honrado. E como é que tá, rapaz, a tua quarentena aí? Você falou que é importante a saúde, né? Tá bem, mas me diz como é que você tá aí, cara? Cara, eu tava com uma série de projetos, né? Assim, que ainda estão em conversação, assim, mas a gente teve que parar tudo, né? Porque o país parou. Né? Sim. E o ramo de entretenimento, como você bem sabe, foi um dos que mais sofreram, né? Eu acho que não só porque a única coisa que eu vou falar em termos de política, a gente tem um governo que não gosta, né? Não se interessa por cultura, e assim, tá, tem panelaço aqui. E a gente tem que sobreviver. Né? No meu caso, eu tenho feito uns textos para a Delate, que é uma produtora, né, que faz concertos de música clássica, alguns releases para gravadora, e montei o meu site. Então, É isso, a gente tem que ver o que, que é vai, isso o que eu que, ia que vai falar. acontecer, no caso. Eu vi o teu site, tá bonito, por sinal, Ah, até obrigado. gostei do layout lá. Agora, por que sejonesmartins.com e não Sérgio Martins? Bom, primeiro porque Sérgio Martins é o nome mais comum do que a gente pensa. Né? Tanto que eu acho que Sim, todos sim. esses elogios devem ser para um homônimo. Eu não tenho essa bola toda, não. No- E segundo, depois a gente vê. Serjones é um apelido que me acompanha desde a época das Notícias Populares. Né? Então as pessoas me chamavam de Sérgio, Serjones, Serjones. Houve uma época que me chamavam de Primícia, né? Porque eu fazia muita pergunta, os caras achavam que eu era um mal. Depois chamavam-se de Sérgio Martin, né? Deu uma francesada no meu nome.
Mas aí um amigo meu, um grande amigo meu, que é o Hélio Gomes, que era da Ilustrada, né? Começou a me chamar de Serjones. Ô, Serjones, Serjones, Serjones. E aí a gente foi trabalhar juntos na Bis e pegou. Então, muita gente me chama de Serjones, assim, né? As pessoas de quem eu tenho mais intimidade me chamam de Serjones. Me fala um pouco do site aí. O teu site ele vai continuar, vai ser alimentado sempre por matérias envolvendo a música, o entretenimento, a arte. Sim. A ideia é sempre trazer a minha visão sobre a música. Eu não quero me pautar muito por agenda, né? Saiu um disco novo de fulano, saiu um disco novo de não sei o quê. Isso todo mundo faz. Eu acho que ali eu conto alguns causos meus do jornalismo, que é o que eu gosto e é o que as pessoas pedem, né? E eu criei aí eu tenho minhas impressões, né? Eu escrevo sobre musicais, escrevo sobre heavy metal, escrevo sobre música brasileira. E aí deu uma louca na minha cabeça. Eu tenho um outro grande amigo, que é o Marcos Sassa, que falou, poxa, você devia aproveitar esse tempo todo, né, de confinamento e tal, e perguntar o que as pessoas andam produzindo. E eu acabei criando uma minissérie, a qual eu dei o nome de Canções do Confinamento, que eu fico perguntando para os caras, assim, olha, o que você está fazendo, né, durante esse período? Né, você acha que isso vai influenciar na música que você faz e tal? E tem me divertido, assim. Ele não tem uma periodicidade, né, tem vezes que eu alimento com 3 coisas, assim, né, me dá louco, eu alimento com 3 coisas. Tem dia que eu não faço nada, porque eu estou entretido em outras atividades. E... Nossa. E aí é isso, viado. Né? Não, aqui estão subiando e panelando. Tem algum pronunciamento do presidente, não? Não que eu saiba, viu? Não que eu saiba. Então, é que eu acho que mais ou menos sempre nesse horário eles xingam. Né? Um despertador. Aí... Mas é isso, então eu tenho feito, porque como eu entrei como a gente está todo mundo nesse período, nesse limbo, digamos assim, eu acho que eu tinha que criar alguma coisa para manter o meu nome circulando e também para não perder não perder o gosto de escrever, né? Não perder o costume de escrever, porque a gente que escreve é isso, né? Se você fica muito tempo sem escrever, você dá uma enferrujada, né? Eu mesmo, assim, quando eu voltava de férias, assim, você demorava ali uns 3, 4 dias para pegar o ritmo. Então, eu estou escrevendo, eu gosto. É algo novo para mim, mas é bom. Você sabe que eu estava lembrando de você esses dias e falei, pô, você tem lá na casa dele umas centenas de discos que ele deve estar na fila para ouvir, então ele deve estar aproveitando agora para colocar em dias. Cara, acho que não, porque olha, deixa eu ver se dá para olhar. Tá meio bagunçado aqui, eu ainda não consegui arrumar o meu escritório. Então tá tudo meio jogado, assim. Né? Mas tem alguns milhares aí, né? Tem alguns milhares. Tem muita coisa. Tem vinil também, né? Que foi uma coisa recente e tal. E eu tô tentando colocar em ordem, assim, mas ainda vou conseguir. Você começou a fazer tô te acompanhando as entrevistas também, live no Instagram. Pegou gosto? Tá gostando da ideia, Sérgio? Eu tô gostando muito. Eu tô gostando muito. Eu sempre gostei de entrevistar, né, Carlos? Acho que modéstia à parte, assim, acho que o Veja Música foi um programa muito importante. Né? E a gente conseguiu fazer entrevistas muito legais ali. Né? Você conseguir fazer um Fagner chorar quando lembrou dos pais, você, como eu fiz, poxa, Maria Gadu, falar da relação dela, né? Falar do casamento dela e do preconceito que ela enfrentou, ou fazer a Laura Pausini lembrar de uma cunhada, né? Acho que era uma parente, eu não lembro agora, que morreu, você fazer um cara como Steve Hackett. Então eu sempre gostei. Tanto que uma das ideias, né, de começar a trabalhar era justamente fazer um programa de entrevistas. Uhum. E aí não deu, e eu tenho, aí
vai mais uma vez, né? Uma outra amiga minha, Renata Megali, falou, poxa, você tem contato com tanta gente, começa a fazer uns bate-papos. Foi difícil, né, no começo, aprender a mexer nisso aqui, mas está sendo muito legal. Eu fiz o Scatolove, que é uma dupla que eu gosto, assim, foi uma espécie de boi de piranha, né? Aí eu fui falando com pessoas com quem eu tinha mais relacionamento. O PJ, do Jota Quest, que é um fofo, o Henrique do Skank, depois o Zé Pedro. E aí a gente vai partir para um esquema de pessoas muito... A do Zé Pedro foi sensacional, viu? O Pedro foi muito bom. Mas o Zé Pedro é sempre muito bom. A do Cláudio Botelho também na quarta-feira. Foi quarta? Quinta, né? Quarta ou quinta, eu não lembro mais. Foi quinta. A do Botelho também foi muito bom, né? Porque o Cláudio é uma mente privilegiada, é um cara fantástico, além de ser um grande amigo. E aí, por exemplo, hoje me ligou a Roberta Miranda. A Roberta quer fazer, né? Talvez faça com o Fresno. O Felipe Simas, que é o empresário da Dona Vitória, também quer bater, porque eu acho que se tem uma coisa que é interessante nesse esquema, é que sem câmera, sem microfone, sem técnica, tal, vira um bate-papo. Né? Eu sempre tentei fazer essa coisa do bate-papo. Mas sem esses apetrechos, eu acho que a pessoa se sente mais à vontade, né, de bater um papo. O cara já não vem com uma ideia pronta assim, para uma entrevista. Então está sendo ótimo. Né? E aí vira um bate-papo de dois amigos. O do Cláudio, do Zé Pedro e do Cláudio foi uma das conversas de comadre, né? Que eu acho muito legal. Outros virão. Eu também comecei a fazer por acaso. Eu também, assim como você, eu adoro entrevista. Tanto assistir como fazer entrevista, adoro. Eu já fiz, só que eu estou fazendo todo dia, cara. Todo dia. Já vou em 22. A terça-feira eu vou entrevistar, você deve conhecer, o Nuno Mindeles. Nuno Mindeles, guitarrista de blues, sim. Cara é muito bom. Então eu tô fazendo todo dia, cara. Tô batendo papo todo dia com o pessoal. Eu acho ótimo, porque eu também sinto que as pessoas precisam falar. Principalmente os artistas, o cara precisa se manifestar. Porque ele está trancado ali, ou ele faz uma live no Instagram, que é uma coisa no Instagram, no Facebook, né, que é ok, mas não é exatamente o que ele espera, ou ele começa a se expressar, né, a falar o que ele pensa, falar o que ele está fazendo, falar o que ele gosta. Então eu acho que tem havido grandes oportunidades para se fazer. Não só nós, assim, mas todo mundo que eu tenho visto, né, o Alexandre Matias, do Trabalho Sujo, faz uma live dele, que ele conversa com outras pessoas, o Pedro Antunes da Rolling Stone está fazendo. Por que é isso? Porque eu acho que as pessoas precisam, nesse momento pelo qual a gente está passando, precisam desabafar, precisam conversar, precisam se expressar. Isso é verdade. Você tem acompanhado, Sérgio, a falar em live, as lives dos artistas aí, dos sertanejos, aí tá uma febre agora, né? Cara, eu acompanho, eu não assisto. Que aí é forçar a amizade, assim, né? Por mais que eu respeite o trabalho deles, assim, mas eu não vejo, eu não parar para assistir uma live de sertanejo não é exatamente o que eu espero da minha vida, assim. Mas eu tenho visto umas coisas, eu acho fantástico também. Eu acho fantástico, eu acho válido. Se for realmente, né, utilizado para fins de arrecadar alimentos, de arrecadar dinheiro, tal, não sei o quê, eu acho fantástico. Não estou duvidando de ninguém, mas isso eu falo. Se for realmente utilizado, eu acho ótimo. E acho que, por exemplo, os caras dão... como eu estava conversando. Você está a gente não bate papo no Instagram, a gente fica muito mais solto. Ali, os caras também ficam soltos. Porque o cara não tem uma plateia, ele está entre amigos. Ele vai lá, bebe, fala bobagem e tal, não sei o quê. Eu acho fantástico. Eu acho válido, assim, né? Houve aí algumas críticas em relação a... porque alguns deles estavam se embebedando
E pô, eu não vejo. Se o cara tá ali, pô, de uma maneira informal, pô, Cara, entendeu? desculpa, mas todo mundo bebe, todo mundo arrota, todo mundo peida, entendeu? Deixa o cara beber, entendeu? Em nenhum momento ele fala, beba comigo, em nenhum momento ele fala, você tem que beber, mesmo ainda que algumas dessas lives são patrocinadas por marcas de Sim. bebida, mas. Ah, fora que quem fala isso não tem a mínima ideia do que hoje seja música sertaneja, né? Porque outro cara que eu entrevistei também, que é fantástico, é o Bruno Calimã, que ele estava conversando sobre isso, que 70, 80% hoje das letras de música sertaneja são sobre farra e bebedeira. É, Então, pelo menos o cara, ele pratica o que ele prega. Então ele fala sobre se exatamente. beber, daí ele se embebeda também. Então pra mim não tem problema nenhum. Eu, Não vejo. eu lembro de uma entrevista, Sérgio, de Renato Russo, quando ele. Acho que você deve conhecer mais do que eu, você me corrija se eu estiver errado, mas Renato Russo recebeu um convite para ir tocar no Hollywood Rock, e ele falou que não ia porque não ia cantar com a marca de cigarro Sim. atrás, nas costas. É verídica essa história? Parece que sim. Parece que a Legião tomou essa postura mais consciente. Mas o Renato Russo já tocou numa marca. Eu não sei se era Hollywood Rock, mas era alguma marca de cigarro. Era um show em Santos. Santos não, perdão, no Guarujá, em 1986, eu acho. Que era a Legião Urbana, ah, Tóquio e mais uma outra banda. Eu sei que eu tava na plateia desse show, né? Eu sou bem velho, mas tava. Assim, Renato Russo. Agora, eu acho ok, é que nem o Radiohead, ou que nem o Pearl Jam. A gente não faz show para determinada marca, tá ok. Isso vai ao encontro, né, das letras e das entrevistas dessas pessoas. Né? Eu volto a falar, o sertanejo, assim, hoje, assim, o novo sertanejo, é completamente apolítico, né? É. É completamente apolítico. Então, assim, o cara vai lá e faz com a marca dele. O que eu não acho errado. Né? Eu não acho errado. Eu acho que o cara tem que fazer o que ele. Que eu acho que ele for mais. Se ele não tiver nenhuma crise de consciência em relação a isso, eu acho que ele tem mais a que fazer. Nesse Não, acho, ponto, eu pago pau com sertanejos, você sabe disso. Eu acho que os sertanejos não só criaram eles criaram um modelo de negócio no showbiz que a gente vai ter que estudar isso daqui a uns 20, 30 anos, a gente vai ter que estudar esse modelo de negócios que eles fizeram. E nesse período de pandemia também a gente vai ter que estudar isso aí. Porque o que a gente tem visto, não estou comparando qualidade artística, pelo amor de Deus, mas você vê o Caetano Veloso, por exemplo, é exposto a lives constrangedoras. Constrangedoras. Né? São situações constrangedoras, assim, acho que depõe contra o Caetano. E o sertanejo, como sempre, o cara tem essa postura de vambora. Ah, é o que tem, então vambora. E aí nisso eu acho que eles ganham. E isso vai, como eu te falei, vai ser estudado, cara. Vai ser estudado, porque até hoje tinha hoje no UOL tinha um texto muito interessante do Chico Barney falando isso, né? Comentando essa ação global organizada pela Lady Gaga, e falou, poxa, não tinha ritmo. O show dos sertanejos brasileiros tem mais ritmo que um show que reuniu Stevie Wonder, Paul McCartney, Elton John, Rolling Stones. você Então, sabe que você falando aí, eu pago pau pro sertanejo, sabe o que eu lembrei, cara? ah, Daquele vídeo lá que tava você, o Regis Tadeu e mais dois lá, quem eram os outros dois, o cara? Que Paulo eu esqueci. Barão, né, que é o grande empresário do show, e o Ricardo Batalha, que é Isso, um. que aí o Regis falou com você, entende pra caramba de música, mas sim, gosta de Cláudia Leite, gosta das Bahia. Esse vídeo, infelizmente, porque ele ficou muito longo, ele foi cortado, mas eu sacaneava o Regis nesse vídeo, né? Eu Ele foi falava, cortado o vídeo? foi porque era um bate-papo que era assim. A gente conversou durante 2 horas, né? E entrou uma Ah, hora no máximo. Mas eu ficava zoando com ele. Falei, pô, você não gosta da Bahia, Regis? Pô, a Bahia é boa, a Bahia é legal. Você não gosta da Bahia e tal. É, é isso. Eu gosto da. Bom, cara, mais uma vez.
fala assim, ah, a Cláudia é uma grande cantora. Não, não é uma grande cantora. Ela canta bem, né? Mas não é uma grande cantora. A Ivete, que o Regis tanto critica, eu acho a Ivete uma puta cantora. E acho a Ivete uma senhora do palco. Esse ano eu tive o prazer de estar de novo no Carnaval de Salvador. É uma mulher que comanda, né, 5 horas de trio elétrico, comanda a banda, comanda a massa, falando para os caras assim, não briga aí, enquanto eu não tiver, eu pago muito pau para a Ivete. Muito pau para a Ivete. Ou seja, eu nunca fui, eu sou baiano e nunca fui no Carnaval de Salvador. Estão perguntando se eu pretendo fazer um livro de memórias, né? O Darlan Zuc. Darlan Zuc. Existe essa ideia. Eu tenho uma amiga que estava falando. Aí eu falei, eu tenho tanta preguiça. Ela falou, vamos fazer o seguinte, você grava, né, os seus depoimentos e faz. Eu estou pensando em fazer isso, sim. É uma boa ideia. Agora, Sérgio, livro de memória. Agora me diz uma curiosidade. Eu sempre já estive a perguntar isso e sempre esqueço. Você não pretende, cara, escrever, por exemplo, a biografia de algum músico, não? Se me convidarem. Cara, existiu. Eu tenho aquele velho projeto de escrever um livro de soul music brasileira, que eu acho que agora dá para se dedicar, porque o meu trabalho na Veja, o ritmo de trabalho era uma coisa insana. Anos atrás, me sondaram para fazer uma biografia do Cazuza e do Jorge Ben e nunca foi para frente. Mas sim, o que eu tenho de concreto, quer dizer, tudo isso antes da nossa vida, né, virar pelo avesso, é um empresário de uma conhecida dupla pop quer que eu escreva não sei se é um livro de memórias ou um livro de estratégias comerciais, mas ele quer que eu faça. Então eu dei o sim, mas aí, enfim, para variar, a nossa vida virou do avesso, né, Carlos? Estamos esperando o mundo começar a voltar ao normal para retomar essas conversas. No dia que eu entrevistei o Júlio Medalha lá, que você, no seu comentário, falou com a banda Blitz, não foi? E na volta para casa, no caminho, conversando no carro com o Júlio, e ele concordou com você, com tudo que você falou ali sobre a banda Blitz. Júlio Medalha, no dia que eu entrevistei Júlio Medalha. Júlio. Sim, aí no carro ele concordando. Né? Mas concordou com o quê? Com seus comentários a respeito da banda Blitz, que você falou, né? Peraí, peraí. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô, agora sim. No seu comentário, você falou da banda Blitz a respeito da irreverência que a banda Blitz trouxe, naquela mistura toda lá, e o Júlio... Até o Júlio falou assim, rapaz, eu acho que era a única que prestava daquelas bandas lá. Era a banda Blitz. Não, cara, a Blitz era muito boa, né? Não sei se você teve a oportunidade de ver o documentário, né? Você sabe que tem uma situação engraçada. Uma vez eu entrevistei a Fernanda Abreu no Veja Música. E a Fernanda, aí acho que a filha queria ver, acho que era o Justin Bieber, alguma coisa assim. E a Fernanda tendo que explicar para a filha, falando assim... A sua mãe também já passou por isso, assim, de neguinho invadir o hotel e tal, não sei o quê. E a filha olhando e falando, mãe, para, vai. Não, eu fui de uma banda, fui da Blitz, na Blitz era assim. E era um negócio impressionante. A gente estava falando da Bahia aí, e semana aí perdemos o baiano Moraes Moreira. Fala um pouco dele aí, Sérgio, qual a tua relação com ela? Cara, o Moraes era... Eu acho que o Moraes, ele tem para mim, uma relação que vem do tempo da infância, né? Eu acabei de completar 53. Então, quando Acabou Chorar e saiu né, nas lojas e tal, era um disco... Foi um disco que estourou, né? Foi um disco que tocou. É uma coisa que assim, todo mundo fica falando
Não estou fazendo juízo de valor da qualidade dos músicos. Mas todo mundo fala, Mutantes, Mutantes, Mutantes. Mas os Mutantes nunca foram populares, né? Os Novos Baianos foram. Então, Preta Pretinha era uma música que eu cantava, meu pai cantava para minha mãe, eu cantava para minha mãe, que a minha mãe é morena, né? Da minha cor. Né? E o apelido da minha mãe era Preta. Né? Então, para mim, eu cheguei a ver shows do Moraes ainda na adolescência. Eu vi o show daquele disco Bazar Brasileiro, que é um disco fantástico. E é louco, né? Porque às vezes na nossa vida, um determinado compositor sai do teu radar, mas aí você vai revê-lo, né? Ou vai ver um show, vai ver alguma coisa, aquilo bate, né? Vem todas aquelas lembranças, vem tudo, e você se certifica de falar, meu, como isso é bom, né? Isso aconteceu recentemente quando eu fui ver o Boca Livre, por exemplo, que era uma banda que tinha sumido no meu radar há muito tempo, e aí eu fui com umas amigas, assim, umas pessoas fantásticas, e ouvi e falei, meu, como é bom. E aí eu lembro que eu fui convidado, eu estava na Bis já, para um acústico do Moraes, que era o acústico da Virgin, que eu até comentei que está inexplicavelmente, não tem nas plataformas virtuais. E ainda falei, pô, Moraes, né? Tinha umas coisas. Ele tinha feito uns discos que eu não gostava, assim. Nossa. Cara, ele entrou, acabou a chorar, assim, e vem aquilo de volta, né? Vem tudo aquilo, vem toda aquela carga emocional volta para você. Então eu achava ele um compositor extremamente talentoso, eu achava ele assim um cara fantástico, né? Era um papo de horas, né? Quando os Novos Baianos voltaram, agora em 2016, se não me engano, eu fiz questão de levar meu filho para assistir. Infelizmente não deu para falar com o Moraes, mas fiz questão de levar o meu filho para assistir. Aí a voz do Moraes já não estava tão legal, mas continua sendo emocionante. E o Moraes, as pessoas não têm aquela velha história, né? Às vezes o personagem, a história não lhe dá o devido valor, mas o Moraes é um cara extremamente importante, né, para fazer essa transição do rock para o samba, né? Que é uma coisa trazida pelo João Gilberto. Ele foi foi o primeiro cara que cantou o trio elétrico, e aquela música Grito de Guerra, que está no Bazar Brasileiro, ela é um pré-axé, né? Ali tem os elementos do axé, né? O jexá, essa coisa do rock, né? Com a música dos trios, né? Do frevo, né? Que na época, então eu acho isso fantástico. Ele era um compositor fantástico. E ele não deixava de ousar. Eu fiz um release de um disco dele logo em seguida ao disco acústico, que era um disco assim, sabe? Tinha umas coisas de frevo com drum and bass, que era uma produção do Ramiro Mussoto também, que é um cara importantíssimo, né? Para o Axé Music. Ou seja, o título Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira foi dito por João Gilberto, foi, Sérgio? Foi uma conversa do Moraes com o João Gilberto, né? E ele vendo uma mulata descer o morro, né? Os dois estavam ali conversando e o João Gilberto falou, lá vem o Brasil descendo a ladeira. E aí eu acho que aquela verso, quem nasce no morro não morre no asfalto, eles estavam no bondinho de Santa Teresa, né? Não o João Gilberto, mas o Moraes, acho que o Moraes e o Pepeu, morrendo de medo de cair, eu nunca andei naquele bondinho, mas dizem que é meio complicado. Então, quem nasce no morro não morre no asfalto, é isso. Tony do Paiaiá pergunta aqui, Sérgio, o que se pode dizer desse tipo de música que aparece, vira hit, brevidade, graças a Deus, segundo ele, e felizmente sucumbe por falta de qualidade? Isso seria falta de gosto do público ou consumidor? Eu acho que isso sempre aconteceu. Né? Eu acho que sempre houve um tipo de música para consumo rápido, para consumo, né, da popularesco, e que some. Né? Algumas até entram. Eu lembro, quando era moleque, tinha Onde a Vaca Vai, o Boi Vai Atrás. Estourou, cara. Aquilo ali tocava, né? Loucamente, e parou. O que eu acho é que hoje
a velocidade é maior, né? Então acho que as pessoas não têm mais, eu acho que devido à nossa vida corrida, e nisso o vírus é interessante, né? Porque nos faz sentar e pensar um pouco, mas a velocidade é muito maior. As pessoas não têm mais tempo, ou não querem mais encontrar o tempo para ouvir um disco, né? Não tem um tempo para ouvir um disco. Então, isso a Daniela, que é a esposa e empresária do Rashid, estava me falando que eles estavam começando a querer lançar de música a música, porque se você lançar o disco inteiro, a partir da quarta ou quinta música, as pessoas perdem o interesse. Agora, ah, as- sabendo disso, as pessoas fazem esse tipo de música para consumo rápido mesmo. E tudo na nossa vida virou uma coisa mais veloz. Né? Acho que a gente faz a refeição mais rápido, a gente faz tudo mais rápido. E o hit entra e sai mais rápido. Né? Qual foi o funk, né, que estourou em 2019? Você não lembra mais. Ninguém lembra mais. Né? Por que é isso? Porque que venha, né, que venha outra música. Aí você tem outras plataformas virtuais bombando, né, diariamente, né, novos funks, novas músicas. O Arthur Fitzgibbon da One FM, eu estava conversando com o Henrique Portugal, e ele falou para mim, ele falou, cara, a gente, só na semana passada a gente estreou 2.500 músicas. Cara, 2.500 músicas. Agora, aí você bota tudo, são anos e anos né, de descaso com a educação, descaso com a cultura, né, uma coisa que vem de outros e outros governos, e você vai produzir gente mais limitada. Né? Antigamente, por exemplo, você pega o que era considerado uma cantora, entre aspas, brega, quando eu era moleque? Vanusa. O que era considerado uma canção brega, cafona? Odair José, Carlos Alexandre. Hoje, se você escuta esses caras hoje, você fala, porra, isso é muito bom. Né? A Vanusa, o Zé Pedro lançou um disco da Vanusa, que ela gravou em 77, você tem a Vorrai do Zé Ramalho. E a Vanusa era considerada uma cantora brega. Agora, hoje, né, o público não tem mais essa percepção. Né? Então o cara engole o que vem. A culpa é do público? Não, a culpa é de uma situação, né, de educação que foi se Opa, voltou. Agora voltou. Voltou. Tony Paiá diz aqui, a Bahia institucional foi bastante ingrata com Moraes Moreira, infelizmente. O pessoal do grupo Partidaço lá em Nova Açores. Você concorda com isso? Você olhando assim? Cara, entrou a indústria, né? O axé virou uma indústria. Aí você vai falar assim, sei lá, os sertanejos foram ingratos com o Toninho Tinoco? Não sei, mas entrou um novo pensamento, uma nova mentalidade, assim. Né? Eu não acredito, olha, eu não acredito em gratidão, eu não acredito naquela coisa, esse artista é injustiçado. Né? Você vai ver que sempre, em um determinado momento da carreira dele, ele ou pisou na bola, ou ele teve uma oportunidade que ele não aproveitou, e é isso. Não vejo isso. Cleidson Prado entrou aqui, Renato Tortorelli também, humorista, entrou aqui, o Maurício Mansur diz boa noite aqui, um abraço, o Edinho diz, a música reflete a nossa sociedade, é um espelho, a sociedade, de uma forma geral, está mais fútil, concorda, Sérgio? Eu acho que assim, a partir do momento que o quem está comendo quem interessa mais o que o fulano
faz ou do que o fulano produz, alguma coisa está errada. E nesse caso, muitos dos artistas são culpados por isso, porque eles ficam o tempo inteiro bombando nas suas redes sociais futilidades. Vai no Instagram, eu tô saindo com não sei quem, eu tô saindo com não sei o que lá. Aí vai a imprensa, reflete o que esse cara faz, né? Essa pessoa faz. E aí o público vai lá e fica. Aí vão lá, programa de fofoca e tal, não sei o quê. Eu, por exemplo, eu vou te dar 3 exemplos. Uma vez eu fiz uma entrevista com um grande maestro chamado Daniel Barenboim, que é um cara que tem um trabalho riquíssimo, né? Que ele tem uma orquestra formada por árabes e judeus, né? Porque ele acha ainda que o conflito entre esses dois povos não vai ser resumido, não vai ser resolvido na maneira nessa maneira belicosa, né? Sim. Teve 6 cartas. Aí uma vez eu fiz uma entrevista com a Vanessa Camargo, que ela falou que ela não era mais virgem, o pai não sabia, e o pai ia saber que ela não era mais virgem lendo a Veja, né? Foi 380 e poucos cartas, acho que até hoje é uma das 10 está entre as 5 páginas amarelas mais comentadas da história da revista. Ou então, às vezes, as pessoas distorcem, né? Porque, como eu te falei, o que interessa é o quem está comendo quem. Eu fiz uma página amarela recentemente com o Luan Santana, o Luan falou um monte de coisa legal. Aí ele falou uma coisinha assim, que ele tinha sido vítima de boatos ao longo da carreira dele, e que falavam que ele era gay, e aí ele ficou falando, poxa, será que eu sento na cadeira de um jeito estranho, tal, não sei o quê. Aquele programa do SBT, Sônia Abrão da vida. Cara, ficou... o Sônia Abrão também. Os caras ficaram horas debatendo isso. Horas debatendo isso. E o menino falava um monte de coisa legal sobre carreira, um monte de coisa legal. Os caras ficaram horas debatendo, né? Aí entrou, nem vou falar o nome dessa pessoa, um colunista desse focalizando, ficou falando que as pessoas tinham preconceito com o homossexualismo, uma bobagem e tal, não sei o quê. Eu entrevistei também o Tarcísio Meira, também o cara dá uma tremenda declaração, o cara é uma história, tal, não sei o quê. E ele chegou e falou assim, olha, eu sei que eu não vou durar muito, porque é um senhor de 84 anos, que já viu vários amigos, não sei o quê. As pessoas só se ativeram a isso. O Tarcísio Meira vai morrer, o Tarcísio Meira fala que vai morrer. E ninguém quer comentar. Por quê? Porque elas acham que o público só se interessa por isso, né? E vai continuar só se interessando, né? Eu acho muito complicado, acho muito triste, assim. E isso é uma questão cultural, né, pela qual a gente está passando. A gente está falando de música, você fez uma crítica a Marisa Monte e sim. Paula Fernandes lá, depois daqueles juntos e Shallow Now lá. Você não gostou, não? Foi? Não, eu achei muito ruim. Eu achei muito ruim. Muito ruim. Não, Juntos e Shallow Now não dá, né? Juntos e Shallow Now não dá. Eu acho que Juntos e Shallow Now é pior que Letra de Bebedeira. Porque Letra de Bebedeira o cara faz para esse tipo de público mesmo, para o público que vai para balada, né? Agora, Juntos e Shallow Now, a pessoa acho que faz achando como é que eu te falo? Achando que é uma coisa poética, né? Poética, uma rima poética. Eu acho que a pessoa falou assim, não, isso aqui é uma grande sacada. Isso aqui é uma grande sacada. É igual rimar mamão com coração. Não sei. Mas eu acho que eles falaram assim, não, acho que, pô, Juntos e Shallow Now vai ficar um verso muito bom. E isso não foi coisa dela, não, foi coisa do empresário. Não posso falar mais, não, mas foi coisa do empresário. E tem muito, né, Sérgio? O empresário vai lá e joga uma letra lá, né? Mas é isso, eu acho que aí você estava falando do disco da Marisa, eu acho que esse é o grande problema. É como eu falei, eu acho que você tem que usar determinados parâmetros para criticar uma manifestação artística. Se você vai falar de um disco de música sertaneja, você não vai, sei lá, usar o mesmo parâmetro que você usa para fazer uma crítica do conceito da USESP.
né? Mas agora, se você vai fazer um disco da Marisa Monte, que é uma artista de respeito, se você acha que ela tem uma... Se o trabalho dela não é bom, né? Se você acha que ela não tem que ela entregou um disco que é uma porcaria, que eu achei que era, vambora. Acho que você tem que meter o dedo na ferida. É que ninguém vai saber. Uma curiosidade, Sérgio, você como que eu tive, assim, em relação ao crítico musical, né? Como é que, por exemplo, digamos que um Tom Jobim lança um disco novo e o Zé João, lá, a dupla sertaneja universitário, lança outro. Quais são os critérios que o crítico usa para analisar esses dois, sendo que um é um artista de um nível intelectual, tudo. Quais são os critérios que o crítico usa para analisar isso? Em primeiro lugar, eu jamais botaria o disco do Zé João na revista. Porque eu acho que é como eu falei para os caras, assim, às vezes certas manifestações artísticas, elas não devem ser digamos, não vou falar criticadas, mas acho que elas não devem ser colocadas na revista. Até mesmo porque o cara não faz um disco para colocar na revista, o cara faz um disco, né, para entretenimento. Agora, se esse disco, né, começa a fazer sucesso, ou se esse cara lançou algum tipo de moda, de gênero e tal, aí você fala, ó, talvez, acho que seria muito mais interessante você avaliar isso da maneira comportamental do que você fazer uma crítica de um disco do Zé do sertanejo universitário. O Tom Jobim, por outro lado, aí você usa parâmetros técnicos, né, para se falar do disco do Tom Jobim. Eu lembro que uma vez a USESP fez um disco chamado Jobim Sinfônico, que eram com as obras do Tom Jobim, que ele compôs para orquestra, né, com o intuito de ser um compositor de música orquestral, assim. E eu falei mal, eu achava que a produção do Jobim nessa seara não está à altura da qualidade dele como grande compositor que ele é. E não está mesmo, assim. Eu lembro que tinha uma Sinfonia de Brasília que era uma coisa totalmente desconjuntada, assim. Não era bom, não funcionava. Então, nisso a gente faz. Tem várias matérias que eu faço assim. Eu não vou pegar um disco do Pablo do Arrocha e criticar. Mas eu acho que é muito interessante, como eu fiz, ir para Salvador e entender aquele fenômeno, né? O que acontece para o Arrocha, né, virar a coisa que virou. Né? Tanto que hoje a música sertaneja, muito da música sertaneja vem do Arrocha de Salvador. Né? Isso é legal. Isso eu acho bom. Agora, fazer a crítica, imagina, analisar uma letra um cara que eu ouvi, o Zé Neto e Cristiano, que só fala de bebida. Então, mas assim, você sabe, o Tom Jobim, por exemplo, ele pode não fazer um disco, acredito que não, para sair na revista, mas o Zé e João quer. Ele faz para isso primeiro. Não, ele faz isso para tocar no brega. Ele faz isso para tocar no forrozinho dele. Ele não faz isso para sair na revista, não. Agora você fez na entrevista que você fez com o Luan Santana, e aí você fez uma pergunta para ele lá, que eu ri pra caramba quando eu li a entrevista. Você falou, você é especialista em fazer letras ruins? Né, cara? Tem umas coisas muito ruins, né? Tem aquela acho que era coração com... Não, é costela de Adão com filé mignon, né? Não dá, né? Não dá. Não, eu faço isso, até porque o Luan Santana é um cara que eu gosto. Eu acho que é um cara porque eu tenho uma certa simpatia, assim. Eu acho que no caso da entrevista foi até... eu coloquei essa pergunta, mas quando eu fiz essa entrevista com ele, foi meio que uma sacaneada. Ele falou, pô, cara... Sim, percebe-se. Até a pessoa, quem está lendo, percebe ali que o tom, entendeu? Sim. É louco, né? Porque eu acho que... assim, lógico que tá, mas eu acho que às vezes o artista entra numa coisa tal que ele pensa que não tem
Ahn, que assim, às vezes ele é cercado por pessoas que só sabem dizer sim, né? Falam, ó, tá lindo, tá legal, tal. E eu acho que muitas vezes ele precisa ter alguém que fale não. Eu acho que, é, sem querer me gabar, mas eu acho que, pô, depois disso o Luan provavelmente deve ter falado, puta, cara, é, o Adão com filé mignon, Não, não pega mesmo. Tanto que ele nem canta você, mais essa música. você deixou o cara sem dormir, bicho. Eu deixo o cara sem dormir. Você deixou o cara sem dormir. Procura. É, Agora, nesse período de quarentena, eu sei que Adão com o filé mignon não está. Mas como é que tá a tua playlist aí? O que é que você está ouvindo aí nesse período? cara, eu ouço de tudo um pouco. Assim. Eu tenho assistido mais documentários musicais. Eu assisti um do Lee Morgan, que eu achei o trompetista de jazz. Assisti o do Miles Davis, que é muito bom. Um, eu tenho feito umas playlists assim para me divertir. Hoje mesmo estava tentando fazer uma linha evolutiva da She Music, assim, das canções que eu me lembro e tal. Eu ouvi o PJ do Jota Quest me mandou o último single deles, que tá bom, uma coisa mais reggae, com participação do Rael. Tem um disco de dub do Baiana System também, que é muito legal. Eu pretendo ouvir o disco da Fiona Apple, que saiu na sexta-feira, e eu ainda não encontrei tempo, assim. Né? Então acho que tem umas. Tô me divertindo, assim, um pouco. Né? Darlan Zur diz aqui, a entrevista foi boa mesmo com Luan Santana, e ele diz aqui embaixo, Luan Santana foi pego na jugular. Você tem que pegar, né? Você tem que pegar, senão o Zé Pedro cunha uma coisa que é muito legal, né? Que ele fala, entrevistador que faz a boneca amiguinha da estrela, né? O cara só pergunta É, aquelas coisas, você que é tão linda, e você não sei o que. Não, acho que a gente é, tem que dar uma cutucada. Que é legal, acho que a gente sempre tem que, né? sim, sim. Para dar uma pimentada na entrevista também, né? Tá apimentada e não vira um jogo de comadre, né? O jogo de comadre a gente faz aqui, eu e você conversando, Claro, claro. o que eu brinco, né? Quando eu faço com o Cláudio Botelho, desce uma piriguete louca pro musical e eu e ele ficamos lá, duas meninas assanhadas conversando sobre como a Patti LuPone canta bem e tal, mas eu acho que você tem que fazer entrevista, porque é uma coisa que o Bono Vox fala muito bem, né? Que a entrevista é um jogo, né? Sim, sim. Você não quer revelar nada além do disco, e o entrevistador quer algo além do disco. Então acho que você sempre tem que, né, tocar. Tony do Paiá diz aqui, Drummond, numa carta a Tristão, de Ataíde, dissera ser um crítico raro, severo e honesto. Há críticas por encomenda? Isso rola no meio artístico, Sérgio? Não sei. a mim nunca pediram, e até mesmo sabem que não rola, né? Existe aquela coisa do cara chegar e falar, dá uma força aí e tal, não sei o quê. Existe Sim. não vou falar o nome, obviamente. Tem um produtor uma vez que ele estava lançando um disco e ficou enchendo a minha paciência se eu tinha escutado o disco, não. E quando o cara enche a paciência, senão o cara te aciona umas 3 vezes ao dia, assim. Né? E aí eu falei pro cara, olha, tem uma fila de espera, e o teu disco tá na fila de espera. Aí o cara veio e falou assim, porque eu pensei que a gente fosse amigo. Eu falei, opa! Opa, Falei, porra. cara, você está confundindo as coisas. Acho que não é por você ser um amigo, você ter uma boa relação com alguém que você vai passar o disco na frente ou você vai falar Sim. bem. Né? Se vender, na verdade, Não, mas não né? existe. Crítica por encomenda, eu nunca vi. Né? De certa forma também esses produtores, eles têm um certo receio de encomendar, teriam um certo receio de encomendar isso a um crítico e ser exposto isso aí, e o cara tá lá com um gravadorzinho gravando. Pois é, eu acho que também tem uma coisa, assim, o veículo em que eu trabalhava, assim como a Folha, o Estado, são veículos muito visados. Né? Então, a gente já
a gente já é criticado por atitudes que nós nunca tomamos. Então, certamente, alguma vez eu já falei bem de alguém, os caras no Orkut, no Facebook, ah, não, isso aí foi comprado, eu conheço o cara que pagou e tal, não sei o quê. Imagina se a gente entrasse, né, nessa jogada. Imagina a merda que ia vir com o ventilador. Então, acho que, assim, eu não vejo, assim, acho que nesse ponto, por exemplo, a Veja tinha restrições, agora eu não sei como é que tá, mas tinha restrições até para viagem, né? Se você se interessasse por algo, a revista pagava a viagem, justamente para você ter uma opinião embasada, né? Então, não rola isso. Darlan Zurk. Sérgio, Paulo França analisava óperas e outros gêneros musicais. Você tinha alguma relação com ele? Só de fã. Só de fã. O Paulo Francis era um gênio, né? O Paulo Francis era um gênio, era um cara que influenciou todos nós, né? Eu acho que o Paulo escrevia com sapiência, né? Era um cara muito culto e com humor, né? Aquelas coisas do UOL e as críticas que ele fazia, né? A questão de ópera e música clássica, na verdade, elas não faziam parte do meu universo, elas entraram como uma necessidade. Eu entrei em 2000 final de 2000, o Arnaldo Cohen, que escrevia sobre música erudita para Veja, se desentendeu com a direção, saiu da revista e eu passei a assumir, assim. E eu não entendia nada, então foi uma coisa de começar em concerto, observar e conversar e tal, não sei o que, e entrar. Mas quem me dera. Mas o Mário Henrique Simons se escrevia mais de ópera do que o França. Sérgio, você sempre fala que você é clérigo, você ouve de tudo praticamente. Mas o que é que o Sérgio Martins ouve e fala isso aqui, eu passo o dia inteiro ouvindo, isso aqui eu gosto? Uau, Bruckner. Bruckner, que é um compositor austríaco do período romântico. Eu amo. Eu conheci quando eu fui fazer a Filarmônica de Berlim em 2000. Foi a oitava do Bruckner e eu coleciono oitavas do Bruckner. Eu tenho DVD, tenho CD e tal. Eu gosto muito de soul music. Smokey Robinson, Marvin Gaye, Stevie Wonder. Mais recentemente a Sharon Jones, né? Gosto de rock pesado, hard rock, heavy metal. E, assim, e os meus prediletos MPB, tipo assim, a Clara Nunes eu gosto. Tem uma cantora que eu acho maravilhosa, eu conversei inclusive sobre ela com o Zé Pedro, eu não me conformo, né, como é que essa menina jogou a carreira pela janela, que é a Luciana Alves, que eu acho que pra mim assim, é a melhor cantora do país, dessa Cara, geração. sumiu, né, Sérgio? Cara, ela faz uns shows esporádicos e tal, mas nunca gravou um disco, nunca fez uma temporada de show, nunca estreou um show novo e tal. Eu gosto muito da Luciana. Aliás, um dia desses, ontem mesmo eu estava ouvindo o primeiro disco do Chico Pinheiro, que é Meia-Noite, Meio-Dia, e estava escutando a Lu, assim, eu acho a Lu fantástica. Eu gosto muito de reggae, né? Eu fui para Jamaica 2 vezes. Esse último disco do Baiana System, então, tem uns reggaes muito legais. E música pop, né? Eu sou um entusiasta do pop. O Jade Araújo diz: supra-apoio, a crítica tem que ser feita pelo bom conteúdo e não pelo conhecimento ou amizade. Pessoal, vocês que estão chegando aí agora, acompanhem o Sérgio Martins no programa Paiana Conectados. Claro, todos sabem, eu tenho essa honra de ter lá o quadro Todas as... Você está me devendo a camisa do time da cidade, né? É mesmo, eu vou te levar, prometo. Quando acabar isso aí, a gente vai marcar uma feijoada para a gente comer. Sim. E aí a gente leva. O Sérgio, pessoal, tem um site, serjonesmartins.com. Vai lá, se inscrevam lá para receber o e-mail. Está com a foto até
Tá com uma foto assim no layout, assim, até de galã de Hollywood, assim, de cavanhaque. Foi feita no Rio, né? Regis Tadeu acabou de entrar aqui também, ó. Regizão, que eu quero entrevistá-lo aqui também, é sempre uma honra. Sérgio, Regis é um cara fantástico. O Regis, eu acho um cara muito fantástico. Eu conheço o Regis, a gente ia na Nuvem 9, que era uma saudosa loja de discos em São Paulo. Eu conheci o Regis lá. E o que eu acho legal do Regis, assim, é a coerência que o Regis tem. O Regis é muito claro nas suas opiniões, transparente nas suas opiniões, e ao mesmo tempo ele respeita. Então ele sabe que eu gosto de música baiana e ele não gosta da Bahia, mas ele me respeita, assim. Então. Vou contar uma coisa aqui do Regis. Antes de eu ter o programa, isso há anos atrás, o Regis era jurado do Raul Gil, cara. Naquela época que tinha lá os adolescentes, o pessoal lá cantando. Cara, eu saía no sábado do trabalho a 1000, que era para chegar em casa e ouvir os comentários do Regis lá no jurado. Sérgio, eu gosto, você sabe da honra que é sempre bater um papo contigo. Eu adoro começar com você. Cara, e é uma responsabilidade enorme entrevistar um mestre como você. Eu sou um aluno, eu sou um aprendiz, entendeu? Eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Pô, eu que agradeço. Estamos sempre dispostos aqui, né? Como disse você assistiu Quase Famosa? Quase Famosa tem o Lester Bangs falando pra você, I'm cool, né? Tipo, olha, eu tô sempre em casa, eu não saio. É mais ou menos isso. Hoje, mais do que nunca. Vamos marcar logo essa feijoada assim que esse negócio passar aí, cara, pra gente bater um papo aí. Aquela feijoada daquele lugar lá que é boa pra caramba. Aquela feijoada é boa. Ou então uma muito do seu Oswaldo ali, que é perto ali também, não é? Sim. É ali do lado, ali. Dá pra gente lá. Antônio do Paiá diz aqui, louva a qualidade da entrevista e aplaudo o entrevistador e entrevistado. Meus respeitos, minha admiração. Obrigado, Antônio do Paiá. Mas eu aplaudo aqui o Sérgio Martins, o nosso mestre. Sérgio, obrigado, viu, cara? Já acabou? Tá completando. O Instagram só permite 1 hora, rapaz. Não, já passou 1 hora já. Falta 1 minuto, rapaz, para completar 1 hora, é mole? Então, meu querido, eu que agradeço a oportunidade. Você sabe que eu estou sempre aqui por você. Como eu falei para você, algumas das entrevistas mais completas que eu dei na minha vida foi para você. Então, eu fico muito honrado, assim, né, de estar sempre participando. E marquemos outros papos. Satisfação. Obrigado, viu, cara? Um abraço. Valeu, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço. Curta aí, sejones.com. Pronto. Sejones Martins. Sejonesmartins.com, Digita no Google Sejones que já aparece. Tá bom. Um abraço, gente. Um abraço, mestre. Valeu. Tá ferrado.